O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? E a gente sabe que no meio evangélico as pessoas se debatem, se questionam e, inclusive, provavelmente, se você já tem alguns anos de fé, deve ter conhecido algum irmão e alguma irmã que diz que blasfemou contra o Espírito Santo e quase fica doido, não é? Então, é para isso que a gente vai trazer o vídeo de hoje, para responder esse questionamento. Afinal, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Afinal, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, a gente espera que vocês peguem aí da melhor forma possível o que nós vamos trazer no vídeo de hoje e que haja, de fato, uma maior compreensão do que é isso. Porque, de fato, as pessoas elas sentem essa angústia, ficam nessa preocupação, tem até uma dificuldade de explicar para outras pessoas o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, de fato, isso aí fica um questionamento. Como esse vídeo ele é de curiosidades bíblicas, a gente tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tranquilidade para abordar e para divagar em diferentes questões, tá? Bom, primeiro ponto que eu acho que a gente deve colocar para responder a essa questão é o seguinte: onde está na Bíblia sobre isso? Onde a Bíblia coloca para nós sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, não é? Então, a gente vai para o texto bíblico, aí não tem para onde a gente correr mesmo, e você tem vários versículos bíblicos que falam sobre isso. A gente vai aqui abordar para vocês, para que a gente possa elucidar o contexto de cada texto desse, e a partir da contextualização desse texto, a gente então vai trazer para vocês de uma melhor maneira possível, ok? O primeiro texto bíblico que vai colocar para nós esse ponto é o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12. Nós vamos observar que o contexto começa em Mateus 12, 22. A gente chama isso de perícope, mas tem um nomezinho mais popular que é contexto bíblico, passagem bíblica. Então diz assim: depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e depois o curou, de modo que pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os expulsam seus filhos? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ora, como alguém pode entrar na casa do homem forte, roubar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Então ele dá todo o contexto aqui, Jesus Cristo, dando uma resposta ao que os fariseus afirmavam, que ele curou o cego e mudo, e isso foi pelo poder de Beelzebu. E aí ele diz o seguinte: por esse motivo, ou seja, tudo isso que ele mencionou antes, que depois a gente vai explicar, eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Ou nas versões mais antigas, nas tradicionais, nem neste mundo, nem no vindouro. Considerem
Uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras serão salvos e por suas palavras serão condenados. Então, essa perícope bíblica é o contexto bíblico do que nós comumente chamamos de pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso, inclusive, vai ser repetido em outros textos bíblicos, não é? A gente vai ver, por exemplo, em Marcos, capítulo 3, versículo 28 até o 30, ele menciona isso também. Nós vamos ver ainda em Lucas, capítulo 12, versículo 10, mencionando a mesma coisa. Então, a gente vai focar no texto de Mateus para a gente ficar em uma abordagem bíblica só. A gente vai evitar, para responder essa pergunta, pegar outros textos paralelos, pelo menos a princípio, ok? Bom, o que é que a gente vai entender, então, do contexto em que Jesus menciona a blasfêmia contra o Espírito Santo? Você vai observar que existia uma pessoa que tinha 3 problemas. A pessoa era endemoniada, era cega e era muda, versículo 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, ou seja, no vulgo nordestino estava com cão escuro, e ele era cego e mudo. E Jesus o curou, expulsou o demônio, restaurou a vista e restaurou a fala. É um milagre 3 em 1 de Jesus Cristo. É um milagre, venhamos e convenhamos, que é um dos milagres mais extraordinários realizados pelo Senhor Jesus. Claro que existem outros milagres ainda mais extraordinários, como a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, não é? A multiplicação dos pães e dos peixes também foi um milagre extraordinário, andar sobre as águas. Jesus fez muitas coisas maravilhosas. Mas confesso a vocês, eu hermanisticamente, pessoalmente, eu considero esse um dos maiores milagres. Porque, de fato, foram vários males. Bartimeu era cego. O leproso tinha lepra, não é? Você tem uma das pessoas que Jesus cura, que ele é curado da cegueira e começa a ver as pessoas como árvores que andam, e depois Jesus continua o milagre e ele passa a enxergar perfeitamente. Então, você tem vários milagres que lidam um problema só. Nesse caso, é um milagre que resolveu 3 problemas ao mesmo tempo. Então, às vezes, os curandeiros judeus, existiam os curandeiros judeus, não se engane, inclusive Simão Mágico era um deles. Esses curandeiros judeus, eles às vezes meio que faziam isso, mesmo que de uma maneira mentirosa, mesmo que de uma maneira ilusionista. Ele chegava a curar um cego, chegava a curar um mudo, embora tudo não passasse de teatro, igual acontece nas igrejas neopentecostais hoje, não é? Agora, nesse caso não. Era impossível ser um truque. Por que era impossível ser um truque? Primeiro, porque todo mundo conhecia aquele cara. Segundo, porque ele era endemoniado. Todo mundo sabia que ele tinha, de fato, uma possessão demoníaca. Isso era reconhecido pela comunidade. Não é só Jesus que diz que ele estava endemoniado, ou Mateus que diz que ele estava endemoniado. A comunidade conhecia, não é? Tanto é que o povo ficou atônito, ficou impressionado. Além de tudo isso, além de ele ter essa possessão demoníaca, ele não enxergava e não conseguia falar. Então, por ser conhecido e por serem 3 problemas, o povo ficou maravilhado. O povo percebeu que era impossível ser um truque, que era impossível ser uma brincadeira, que era impossível isso ter acontecido pelas mãos de uma pessoa comum. E aí o versículo 23, as pessoas dizem: não será este o filho de Davi? Traduzindo, Jesus é o Messias. Apenas o Messias pode fazer uma coisa dessa. Apenas aquele que é destinado para ser o Salvador da humanidade, apenas este homem seria capaz
de curar um endemoniado cego e mudo. Logo, esse milagre ele teve um impacto muito similar ao da ressurreição de Lázaro, porque é um milagre retumbante, é um milagre que é impossível você trazer um contrafato, você contrafactuar um milagre desse. É algo impressionante. Assim como o de Lázaro fez com que muitas pessoas crescem, porque viram Lázaro morto 4 dias e depois o viram jantando com Jesus ali, uma semana depois, não é? Muitos creram. Assim também esse milagre fazia com que a multidão visse definitivamente que ele é o Messias. Porque essa pergunta ela é retórica. Não será este o filho de Davi? É uma pergunta retórica. Eles já estavam crendo que Jesus era o filho de Davi. Eles estavam dizendo, este é o filho de Davi. É como a gente pega, a gente usa ainda esse tipo de pergunta retórica no dia de hoje, né? Às vezes você olha, sei lá, você está no shopping passeando e vê o pastor Alzirei Júnior e diz, olha, não é o pastor Alzirei Júnior? Você já sabe que é ele, você está só indagando de uma maneira retórica. Então, o povo estava crendo. A partir daquele milagre, a multidão estava acreditando, estava crendo plenamente que Jesus era o Messias. Porque o Messias é chamado filho de Davi. Era o Davi, o ungido do Senhor. Não é? Bom, até aí estava indo tudo muito bem. E se as coisas continuassem como estavam, muitos se converteriam. Muitos passariam a crer que Jesus é o Salvador. Você teria uma chance ali de uma grande quantidade de conversões. Porém, Jesus ele era acompanhado de 3 tipos de pessoas. Dos curiosos, dos inimigos, dos fiéis. Já ensinava Juan Ribe Palharim desde os anos 90 isso, né? A imensa maioria era de gente curiosa, gente que só queria ver o que estava acontecendo. Agora, você tinha uma fração de inimigos, de pessoas destinadas a destruir o ministério de Jesus, e dos fiéis, que era a minoria dentre todos, que de fato criam e o seguiam porque o amavam. E aí você tem, no meio dele, os fariseus ouvindo essa afirmação do povo de Deus, dizendo, quando os fariseus ouviram isso, ou seja, os fariseus ouviram a multidão atestar que Jesus é o Messias. Eles ouviram a multidão confirmar que de fato estava ali presente o filho de Davi, não é? E aí o que é que o texto diz? O que é que os fariseus colocam de maneira clara? Porque aquilo não é um truque, aquilo não era uma mágica, aquilo não era uma brincadeira. Mas eles também não queriam dizer que foi de Deus. Eles também não queriam dizer que foi a mão de Deus. Irmão Hermano, mas eles sabiam que era de Deus? Sabiam. Eles sabiam plenamente que aquilo era de Deus e que era impossível alguém fazer aquilo sem ser de Deus. A maior prova disso, inclusive, aparece em João, quando Nicodemos se encontra com Jesus. Qual é a primeira frase que Nicodemos fala quando ele se encontra com Jesus de noite? Ele diz, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ele era bonito? Porque ele é inteligente? Não. Nicodemos continua. Porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Traduzindo, é impossível esse milagre ser de outra fonte que não seja de Deus. Então Nicodemos já reconhecia isso. E era príncipe dos judeus. Uma grande chance dele ter sido também um fariseu, pelo menos ter tido a educação judaica bem aprofundada. Nicodemos era um homem consciente disso. Ele sabia que aqueles sinais, aqueles milagres, eles são impossíveis de serem feitos por outra fonte que não seja do próprio Deus. Não é? Os fariseus também sabiam disso. Os fariseus também tinham consciência disso. Os fariseus também tinham plena certeza de que um milagre daquele é impossível de ser feito de outra maneira que não fosse a mão do Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo. Bom, o que é que eles afirmam então para desviar as atenções da multidão e para impugnar Jesus? Porque o objetivo deles era evitar que as multidões reconhecessem Jesus como Messias. Esse foi o maior objetivo dos fariseus durante toda a vida deles.
Então eles não queriam que a multidão aceitasse isso. O que é que eles falam então? É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir um milagre de Deus ao diabo, tendo consciência plena de que foi Deus quem fez, com o objetivo de afastar a si mesmo e os outros da fé. Pronto. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou repetir mais uma vez. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir de maneira plena e consciente uma obra de Deus ao diabo, com o objetivo de afastar a si mesmo e aos outros da fé genuína. Tranquilo? Para todo mundo? Mano, isso seria o pecado da apostasia? Bom, via de regra, a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo, elas podem andar de mãos dadas, mas não necessariamente. Porque aí é uma polêmica muito grande, às vezes você vê isso no meio evangélico. Tem gente que acha que toda apostasia é blasfêmia contra o Espírito Santo, toda apostasia contra o Espírito Santo é blasfêmia, mas não é. Pode-se blasfemar sem nem ter aceitado o senhorio de Cristo. E é o que você vê nesse caso. E você pode apostatar da fé sem necessariamente realizar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? São conceitos confusos. Mas é o que o texto bíblico nos coloca. Quem diz que Jesus expulsava, aliás, que Jesus fazia exorcismo e milagre em nome do diabo, não foi um discípulo de Jesus. Não foi alguém que andou com Jesus. Não foi alguém que estava sendo seguidor de Cristo. Era alguém que estava fora disso. Mas, por outro lado, irmão, se tu está dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser feita por pessoas que não são seguidoras de Cristo, então pode ser feita por qualquer pessoa? Não. Tem que ser por alguém que, embora não tenha abraçado o senhorio de Cristo, tem plena consciência de que Jesus é o Messias. Porque ter plena consciência de que Jesus é o Messias pode levar à aceitação ou à rejeição do seu senhorio. E aí entra o que os fariseus estavam, a situação que eles estavam. Os fariseus sabiam que Jesus era Messias, que tinha todas as credenciais de Messias, que tinha todas as evidências de Messias e que fazia os milagres que o Messias haveria de fazer. Porém, eles rejeitavam esse senhorio voluntariamente e conscientemente. Então, para blasfemar contra o Espírito Santo, não precisa ser seguidor de Jesus. Agora, precisa ter plena consciência de que Jesus é o Messias e de que é impossível ter outra fonte de milagres, sinais e maravilhas que não seja o do próprio Senhor Jesus. Então, por exemplo, se eu sou um cara ateu, mas Deus se revelou a mim de uma maneira tremenda, de uma maneira extraordinária, de uma maneira miraculosa, e eu digo que aquilo é mentira, eu posso estar blasfemando contra o Espírito Santo. Ou se eu disser que aquilo é uma invenção da minha cabeça, e sabendo que foi Deus que realmente agiu daquela maneira. Então, a blasfêmia, ela vem de um ato de rejeição do senhorio de Cristo. Isso é uma coisa. O que é apostasia? A apostasia é o abandono deliberado e consciente de uma fé que se outrora abraçou. Então, quando eu estou no meio cristão e eu abandono aquela fé e abandono Cristo, mas eu tenho que ter aceitado primeiro, aí eu estou cometendo apostasia. Quem é o apóstata por excelência do Novo Testamento? Judas. Judas, ele é o apóstata por excelência. Ele abandona o senhorio de Cristo, ele trai o Senhor Jesus, ele não busca a reconciliação com Jesus e ele acaba se matando por isso. Então, nesse caso, você tem uma apostasia. Ele seguiu Jesus, ele andou com Jesus, ele viu os milagres de Jesus. Mas a apostasia é uma coisa e blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa. Agora, pode um apóstata blasfemar contra o Espírito Santo? Pode. Pode alguém ter vivido a vida toda na igreja, ter visto muitos milagres, muitas maravilhas e dizer que tudo aquilo é mentira e que tudo aquilo é do diabo e que tudo aquilo é invenção. Pode acontecer também.
Então, nesse caso, você tem a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo andando juntas. Mas nesse contexto bíblico aqui que nós estamos lendo, não. São pessoas que, embora não fossem seguidoras de Jesus, elas tinham plena consciência do senhorio de Cristo. Para usar as palavras lá do Nicodemos, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Isso todo fariseu sabia, que acompanhava Jesus, todo fariseu sabia. Que era impossível fazer aquilo dali se não fosse pela mão de Deus. Logo, quando eles atribuem a obra de Deus ao diabo de forma consciente para queimar o filme de Jesus e não perder seguidores, que no fundo é isso, se as pessoas começassem a crer em Cristo, não iam mais crer nos fariseus, então eles atribuem a obra de Deus ao diabo. E aí Jesus ele vai trazer uma explicação do seguinte. Primeiro de tudo, ele vai explicar que é impossível que as suas obras sejam do diabo. E ele diz o seguinte: Jesus, conhecendo seus pensamentos, ou seja, sabendo que os fariseus tinham consciência que Jesus era o Messias, mas não o aceitavam por orgulho, então ele continua dizendo: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? E aí entra o ponto que chama a atenção, não é? É impossível um endemoniado ser expulso pelo poder de outro demônio. Não tem lógica. A gente tem que lembrar, e aqui Jesus coloca uma verdade espiritual muito importante, e a gente tem que ler a contrapelo para entender isso, mas a gente vai entender pela leitura de maneira relativamente clara que o reino do nosso inimigo é bem organizado. O reino de Satanás não é dividido. O reino de Satanás vai subsistir por muito tempo. O reino de Satanás é bem organizado. Então não tem lógica de um demônio entrar na pessoa e pelo poder de outro demônio ele ser expulso. Então, a maior prova disso é que se o diabo tivesse o seu reino dividido, ele não conseguiria atormentar as almas das pessoas. Era impossível isso acontecer. Inclusive, tem alguns filmes que abordam isso. Eu me lembro de uma trilogia que tinha nos anos 90, chamada Anjos Rebeldes, em que o anjo Gabriel se levantou contra Lúcifer. Ia ser um absurdo, não tem lógica. Se esse reino fosse dividido, se o diabo tivesse facções que brigassem entre si, ele não conseguiria destruir a obra da criação de maneira tão eficaz, entendo aí, entre aspas, não é? Porque tudo está no domínio de Deus, mas ele não conseguiria fazer tanta desgraça como ele faz. Então, não tem como fazer isso. Se o diabo ele tem um reino organizado e ele destrói a vida das pessoas, não tem lógica esse mesmo diabo limpar a vida das pessoas. Logicamente, a interpretação de um grande pensador, o René Girard, no seu livro Eu Vi Satanás Cair do Céu, ele diz o seguinte: na verdade, Satanás ele pode demonstrar contradição para as pessoas. Ele até pode mostrar para as pessoas que ele está dividido, mas na verdade é uma aparência. Ele engana as pessoas, querendo mostrar para elas que está dividido, que está brigado, ou se finge ser fraco, ou finge até que nem existe. Inclusive tem aquela frase famosa que o pensador diz que um dos maiores trunfos do diabo é fazer as pessoas crerem que ele não existe. Então fazer a pessoa crer que o diabo não existe é algo que agrada muito ao diabo. Então ele pode demonstrar que está dividido contra si mesmo, mas ele essencialmente não é dividido, o seu reino não está dividido. Mas ele faz isso para enganar as pessoas, ele faz isso para fazer as pessoas serem iludidas. Hermano, tu quer dizer que os fariseus criam que o diabo estava dividido? Não, porque os fariseus sabiam que o reino demoníaco é bem organizado. Mas a multidão, pela fala dos fariseus, poderia entender que o diabo está dividido. Ok? Então os fariseus meio que satisfizeram a vontade do diabo ao fazer a multidão se confundir e a multidão querer persuadir a multidão de que Satanás tem um reino dividido. E aí entra o que o René Girard coloca. Então o diabo ele às vezes faz isso para enganar as pessoas, mas na essência ele não é assim.
Ele faz um espetáculo de ilusão em que ele se auto-expulsa, mas que na verdade ele está corroborando e está estabelecendo seu domínio sobre as pessoas, né? Então, é bem interessante esse entendimento do rei de Jirá, porque era justamente o que os fariseus queriam. Os fariseus queriam que a multidão entendesse que o diabo estava lutando contra si mesmo, para confundir a mente das pessoas, mesmo sabendo que era Deus que estava agindo ali, ok? E aí ele continua: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulso os filhos de vocês? Ou por que expulso os vossos filhos? Existia a prática de exorcismo ambulante entre os judeus. Existiam os exorcistas ambulantes, inclusive nos livros apócrifos. Você vai ler Tobias, que fez isso. Ele fez um exorcismo ritual, usou inclusive o olho de peixe, uns negócios assim muito doidos, umas magias muito doidas para expulsar demônio, o Asmodeu lá da mulher. Você tem também, em Atos, vai colocar pra gente que existiam exorcistas ambulantes que expulsavam demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Esses exorcistas ambulantes, então, que muitos deles eram discípulos dos fariseus, muitos deles estudaram com fariseus, então essas pessoas também expulsam pelo nome de Beelzebul. Jesus está dizendo de outra maneira: se vocês estão dizendo que eu expulso pelo poder do diabo, e as pessoas a quem vocês ensinam e que vão expulsar demônio, elas também fazem pelo poder do diabo? Então Jesus trouxe a contradição para os próprios fariseus. Como vocês me condenam na coisa que vocês mesmos fazem? Se os próprios discípulos de vocês, os seguidores que eles chamam de filhos, né? Se os próprios discípulos de vocês, os próprios seguidores de vocês, pessoas que admiram vocês, expulsam o demônio também, e vocês ensinam isso. Porque os fariseus muitas vezes ensinavam exorcismo também. E aí? Pelo poder do diabo também? Então, se eu expulso pelo poder do diabo, vocês também expulsam pelo poder do diabo. Então, vocês também estão errados, não é? E aí ele continua: por isso mesmo, eles serão juízes sobre vocês. Se vocês estão dizendo que eu expulso pelo poder do Beelzebul, então os discípulos de vocês também ensinam pelo poder de Beelzebul, e eles depois vão reclamar com vocês. Eles vão fazer a maior confusão quando souber esse episódio aqui entre nós, que eu estou expulsando pela mão de Deus, você dizendo que era pela mão do diabo, e eles vão reclamar com vocês, vão dizer: como é que vocês acusam Jesus disso, se nós também expulsamos demônio? E aí, vai ser complicado para vocês. É mais ou menos isso que Jesus está falando. E aí ele continua no 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino dos céus. Jesus então coloca aqui para nós de maneira muito clara que é o poder do Espírito Santo que traz o exorcismo. É pelo poder do Espírito Santo que os demônios são expulsos. Nós expulsamos em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito, que é Espírito tira Espírito, né? Pelo poder do Espírito Santo é expulso o espírito maligno. É chegado para vós o reino de Deus. Então ele está colocando aqui para nós de maneira muito clara que o que ele está fazendo não é pelo poder do diabo, e sim pelo poder de Deus, e que isso significa que está aberta a temporada de conversão, de aceitação e de pregação do reino de Deus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o reino de Deus não é comida nem bebida, e sim alegria, paz e virtude do Espírito Santo. Logo, você está vendo aqui a virtude do Espírito Santo nesse exorcismo. E aí Jesus ainda traz o outro argumento. Jesus traz vários argumentos, né? Primeiro argumento, ele está dizendo que não é possível que ele tenha expulsado pelo poder do diabo, porque o diabo é organizado, não está dividido. Segundo, é que os próprios discípulos dos fariseus também expulsavam demônios. E se eles fazem isso pelo poder do diabo, os fariseus estão em contradição. Terceiro, se ele está fazendo isso pelo poder do Espírito Santo, é porque a boa nova do reino está sendo pregada, porque o reino de Deus se manifesta no poder do Espírito Santo. E o quarto argumento, ele vai dizer que só pode expulsar um demônio alguém que é mais forte que um demônio. Versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens se antes amarrado? Só então poderá roubar a casa dele. Traduzindo, para expulsar o poder do diabo, eu não posso expulsar pelo próprio diabo. Eu tenho que expulsar por um poder superior ao do diabo. E quem tem o poder superior ao do diabo é o Senhor, nosso Deus. Então, ele coloca isso de maneira muito clara. E agora, Jesus vai começar a mostrar que Jesus até agora está argumentando a afirmação dos fariseus, né?
A partir de agora, ele vai mostrar as intenções do coração dos fariseus. E ele começa no 30. Aquele que não está contra mim, não está comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, vocês estão dizendo que eu estou fazendo isso pelo poder do diabo, porque vocês não querem se juntar comigo. Vocês não querem me apoiar. Vocês sabem que eu estou certo, mas não querem aceitar o que eu estou fazendo. Então, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está ao meu lado, acaba se tornando contra mim. Ou seja, perante Jesus não existe neutralidade. Ou você está ao lado de Jesus, ou você está contra Jesus. Não tem meio termo em cima do muro. E aí, ele então diz, por isso eu vos digo, traduzindo, por causa dessa atitude arrogante de vocês, agora eu vou explicar, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por que que não será perdoada? Porque não há arrependimento. Para quem atribui uma obra de Deus ao diabo, de maneira plena e consciente, revogável, com objetivos escusos, arrogantes e mesquinhos, o que resta a essa pessoa? Porque para o ímpio comum, você tem a mensagem do Evangelho. Para a pessoa que não conhece os milagres de Jesus, você tem os milagres de Jesus. Mas para quem escuta a boa nova do Evangelho, e para quem vê os milagres de Jesus, e tem consciência do senhorio de Cristo, e não quer aceitá-lo, tem o que para fazer com essa pessoa? Você vai fazer o que com ela? Essa pessoa, vamos usar um vulgo popular nordestino, essa pessoa é um nó cego. É um nó cego. É uma pessoa que não tem mais jeito. Ah, mas não existe coração duro que Deus não venha quebrar. Logicamente, não há coração duro. Mas se esse coração voluntariamente rejeita de forma definitiva, aí entra o nosso arminianismo assembleano. A pessoa tem chance de escolher. Então, essa pessoa, ela definitivamente não quer aceitar a fé. Então, nesse sentido, para essa pessoa, não tem jeito. Porque Deus não vai forçar essa pessoa, na nossa visão arminiana, não é? Todo aquele que disse uma palavra contra o Filho do Homem, como Jesus foi muito insultado, não é? Será perdoado. Por quê? Porque Jesus estava executando o milagre. Mas quem falar contra o Espírito Santo, ou seja, o Espírito que expulsou Satanás, não será perdoado. Ou seja, dizer com a pessoa, com o Espírito Santo, a pessoa que foi expulsa pelo poder do Espírito Santo, dizer que aquilo é o próprio demônio, sabendo que não é, sabendo que está nela o Espírito Santo, por questões de mesquinharia, por questões de orgulho e arrogância, para essa pessoa não haverá perdão. E ainda diz o seguinte, Jesus ainda mostra mais uma vez a intenção deles. Uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida pelo seu fruto. Traduzindo, como é que o diabo vai fazer coisa boa? E como é que ele, sendo filho de Deus, vai fazer coisa ruim? Não tem lógica. As ações de Jesus demonstram o caráter que ele tem. As ações do diabo demonstram o caráter que eles têm. As ações que os fariseus demonstram mostram o caráter que eles têm. Inclusive, ele vai isso no 35. Um homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, um homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Traduzindo, os fariseus tinham um coração apodrecido, enegrecido e destruído pelo seu orgulho, e sem querer reconhecer o senhorio de Cristo, blasfemavam contra o Espírito Santo. Então eles sempre só vão tirar coisa ruim do seu coração. Cristo que vem ao encontro dos necessitados para expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos e anunciar o reino, então ele só tem coisa boa para dar. Inclusive, eu lembro uma história muito curiosa, é um escritor brasileiro, em que esse escritor, ele recebe de um desafeto uma encomenda. E essa encomenda, ela tem estrume dentro, tem fezes dentro. Ele recebe uma caixa com fezes. Aí ele recebe isso de presente. Ele recebe fezes de presente. E aí ele manda para o desafeto dele uma encomenda. E o que é que ele manda para o desafeto dele? Ele manda uma caixa com rosas e uma mensagem escrita: cada um dá o que tem. Não é interessante? É o que Jesus fez com os fariseus. Vocês só têm porcaria. Vocês só têm o que não presta no coração de vocês. Você só tem ódio, raiva, mágoa, orgulho, arrogância, desprezo, humilhação. Então vocês só dão isso para as pessoas e para mim. Mas eu dou o que eu tenho. Milagre, cura e bênção.
Então, Jesus coloca isso de maneira muito clara. O homem bom do seu bom tesouro tira boas coisas, o homem mau do seu mau tesouro só tira o que não presta. Por isso vos digo que no dia do juízo, os homens haverão dar conta de cada palavra inútil que tiverem falado. Isso aqui já é mais voltado para a multidão também, não é? Então, tenhamos cuidado com o que falamos, tenhamos cuidado, porque se fazemos isso de maneira frívola, de maneira arrogante, de maneira inútil, haverá condenação. Pois pelas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Ou em outras versões, pelas vossas palavras sereis salvos e por vossas palavras sereis condenados. Então, resumidamente, para a gente fechar, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, então, mais uma vez, é a atribuição consciente de uma obra de Deus ao diabo, sabendo que é de Deus, por objetivos mesquinhos, para evitar que as pessoas creiam em Cristo. Ou evitar que outras pessoas creiam, ou para eu mesmo me afastar de Cristo. Ok? Então, meus amados, esse é o resumo do que a gente coloca aqui como a blasfêmia contra o Espírito Santo. E, meu irmão, mas um dia eu estava no círculo de oração e vi uma irmã trazendo a profecia e eu disse que era do diabo. Blasfemei? Não, Senhor. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo consciente de que é de Deus. A gente faz isso por embaraço, por confusão, por dúvida, por angústia, por problema. Então, se você está fazendo isso por um momento não é de orgulho, por um momento de ignorância, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, eu vi um pregador que é um homem de Deus e eu disse que ele era do diabo. Blasfemei? Não, meu querido. Porque a blasfêmia, ela não traz arrependimento. Ela não traz quebrantamento de coração. Ela não traz desejo de buscar perdão. Tu já viu fariseu buscar perdão de Jesus? Você já viu o fariseu buscar, ó Senhor, me perdoa meus pecados? Só o apóstolo Paulo, meu irmão. O apóstolo Paulo é outra história que não tem nada a ver com o que os fariseus fizeram aqui. Não é? Então, em tudo isso, fica para nós muito claro que não é qualquer coisa. Ah, irmão, mas é porque Deus usou uma irmã em profecia dizendo que eu tinha feito determinado pecado. Eu disse que não fiz aquele pecado, mas sabia que tinha pecado. E aí, se encaixa igual aos fariseus? Não se encaixa, porque você não está fazendo isso com o objetivo de abandonar sua fé ou com o objetivo de desviar outros da fé. Embora você tenha cometido um pecado de mentira muito grave. Mas ele não se encaixa na blasfêmia, porque isso não foi com o objetivo de te fazer desviar da fé ou de fazer outras pessoas se desviar da fé. E lembrando sempre, onde há espaço para arrependimento, não há espaço para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, o que eu lhe recomendo, por exemplo, se você está em adultério, Deus usou alguém em profecia ou em revelação e disse que você estava em adultério e você disse que era mentira, vá falar com seu pastor, vá confessar seu pecado, porque com certeza é um pecado muito grave. Mas não é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque não houve o intento de desviar as pessoas da fé. Então, isso é uma coisa importante. E pedir perdão à pessoa que trouxe a profecia, porque isso aí é gravíssimo, não é? É uma mentira muito grave. Bom, espero ter explicado o texto, espero ter explicado a dúvida e que Deus em Cristo venha te abençoar. Não esqueça de curtir o canal, não esqueça de curtir o vídeo. Lembrando sempre que essa dúvida pode ser a dúvida de muita gente e você vai ajudar a esclarecer esse questionamento e às vezes até tirar muita gente de um pensamento embaraçoso. Que Deus em Cristo te abençoe. Um abraço.